Noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 14. Hoje nós finalizaremos o capítulo 14 do Evangelho de João. Nós estaremos meditando no versículo 25 ao versículo 31. Gostaria de fazer a leitura desses versículos com os irmãos e após nós estaremos meditando da forma como nós viemos fazendo, né? Versículo por versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Bom, irmãos, Jesus, ele continua, né, a confortar aqueles discípulos. Nós vimos o porquê, né? Nós já estamos aí repetindo algumas vezes o porquê Jesus estava confortando, consolando aqueles discípulos, fazendo assim, como o nosso texto mostra, a promessa da vinda do Consolador, do Espírito Santo. Por quê? Porque era um momento de adversidade para os discípulos. Era um momento em que se aproximava a morte de Jesus, onde Jesus seria oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. E isso não entrava na mente dos discípulos, eles não entendiam o porquê Jesus deveria morrer, o porquê Jesus não deveria ser visto pelos outros, mas somente pelos discípulos. Então, era um momento controverso na mente daqueles discípulos, e por isso Jesus está aqui confortando eles. Irmãos, é interessante nós atentarmos o fato de que a morte de Jesus já está bem próxima. A sua crucificação já está próxima. Depois deste momento aqui, é mais algumas horas e Jesus será preso, Jesus será crucificado, Jesus será morto. Mas, irmãos, nós percebemos já no versículo inicial que a preocupação de Jesus não é com a sua morte. A preocupação de Jesus é com os seus discípulos, é em preparar os seus discípulos, é em deixá-los confortados, porque Jesus sabia muito bem que eles passariam por tribulações maiores, que eles passariam por sofrimentos maiores, eles precisavam desses ensinamentos de Jesus, desse conforto, das palavras de Jesus nesta hora. Então, Jesus não estava preocupado com o momento em que a sua vida ia virar de cabeça para baixo, né? As coisas iam acontecer, a sua hora estava chegando. Jesus não estava preocupado com isso nesse momento, ele estava preocupado com os seus discípulos. E isso nós entendemos aqui no versículo seguinte, no versículo 25, né? Tenho-vos dito isto estando convosco. Enquanto Jesus estava com ele estava dizendo essas coisas, mas viria um Consolador. E essa era a preocupação de Jesus naquele momento, em deixar os seus discípulos cientes de que viria um Consolador. De que Jesus, como ele disse no versículo 18, né? Eles não os deixariam órfãos, mas enviariam um Consolador, o Espírito Santo. Então, irmãos, como Jesus disse aqui no versículo 27, né?
nós podemos ter a paz de Cristo, mesmo em momentos difíceis, como aqueles discípulos. Nós podemos nos exultar em compreender as coisas de Deus, como aqueles discípulos exultariam, se alegrariam se compreendessem naquele momento. Então, nós podemos nos alegrar, essa seria a mensagem, nós podemos nos alegrar em momentos difíceis, nós podemos ter paz em momentos difíceis, porque temos Cristo, porque temos o Senhor. E a preocupação dele, assim como com aqueles discípulos, é que nós tenhamos paz neste mundo. Nesse mundo de aflições, nós tenhamos paz. Não uma paz condicionada a este mundo, mas uma paz condicionada a Cristo. E esta paz, irmãos, nós podemos ter porque Jesus enviou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né? Também. Nós vimos em outras passagens referente a isso. Mas aqui, o Consolador. Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que, como diz o versículo 26, desculpa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, nós podemos ter paz em Cristo, porque nós temos o Espírito em nós e ele nos ensina e nos lembra todas as coisas que precisamos sobre o Senhor. Essa promessa que Jesus fez é direcionada aos discípulos, como nós vimos no final do versículo. E tudo quanto vos diz, vos tenho dito, né? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo faria com que os discípulos lembrassem de todos os ensinamentos que Jesus passou a eles. E não somente isso, ele ensinaria. Bom, se fosse nos dias de hoje, né, poderia ser usado a tecnologia, mas não havia tecnologia. Então, o Espírito Santo ele iria fazer isso, o papel que a tecnologia está fazendo hoje. Lembrar os discípulos o que eles ouviram de Cristo, o que eles aprenderam. Levar às suas mentes tudo o que eles aprenderam de Cristo. Mas não somente isso, ensiná-los. Nós vimos aqui no nosso texto, no capítulo 14, nós vimos que Tomé precisava de instrução, né? Versículo 5, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então Tomé, ele não sabia. Ele precisava de instrução. Precisava de ensino. Filipe também, nós podemos ver no versículo 8, né? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse a ele, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então nós vemos esses discípulos, não somente ele, mas tem outro aqui, Judas, né? Não o Iscariotes, versículo 22. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Então esses três discípulos, claramente, eles deixaram a mostra aqui que eles precisavam de instrução. Mas nós sabemos, irmãos, que não eram somente esses três, mas todos os 11 precisavam aprender as coisas de Cristo. Precisavam ter o real entendimento dos ensinamentos de Cristo, de tudo que Cristo estava dizendo a eles. E, como Jesus disse, o Espírito Santo faria isso. O Espírito Santo os ensinaria tudo o que Cristo ensinou. Faria com que eles entendessem tudo o que eles não entendiam. Irmãos, nós podemos aplicar isso para nós, dias de hoje. Nós podemos ser e devemos ser instruídos pelo Espírito Santo. Só que isso só é capaz, isso só é possível quando nós temos o Espírito Santo em nós.
E estas coisas, irmãos, nós devemos atentar que elas não acontecem automaticamente. Não é tipo, você não sabe nada das Escrituras e de repente o Espírito Santo habita em você e você passa a saber tudo. Não. É necessário que nós estudemos a palavra de Deus, para que o Espírito Santo use esse conhecimento para nos instruir. É necessário que eu estude, é necessário que eu pegue as passagens e compare as Escrituras com as Escrituras para entender o que Deus está me ensinando, para que o Espírito Santo possa me ensinar. É necessário que eu leia para que eu possa guardar em minha mente. Para que, irmão, quando nós estivermos passando por momentos de adversidade, o Espírito Santo possa nos lembrar da palavra de Deus. Possa nos lembrar do que nós precisamos. Estas coisas o Espírito Santo faria com aqueles discípulos naquele momento de adversidade. Faria eles lembrar os ensinamentos de Cristo. Os ensinaria os ensinamentos, explicaria a eles o que Cristo estava dizendo. Hoje não é diferente. Nós podemos usar, o Espírito Santo pode trabalhar em nós para que nós sejamos confortados nos momentos de adversidade, nos instruindo e nos lembrando da palavra de Deus, como fez com aqueles homens. Por isso, irmãos, devemos estar buscando que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Devemos estar buscando o conhecimento das Escrituras para que o Espírito Santo use esse conhecimento para nos instruir. Essas coisas são necessárias. Jesus continua dizendo, versículo 27, capítulo 14, versículo 27, Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Bom, primeiro aspecto da paz de Jesus Cristo, a paz que Jesus dá, ela não é a mesma paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela não depende de Cristo. E a paz que Cristo dá não depende do mundo. As duas coisas não têm ligação. A paz do mundo é aquela paz que muitas pessoas buscam no dinheiro. Né? Muitas pessoas pensam que a sua vida vai ficar muito mais tranquila, vai ter paz se ela tiver muito dinheiro. Muitas pessoas pensam que ela vai ter paz se ela tiver saúde. É claro que o momento de saúde traz adversidade, mas muitas pessoas condicionam a paz, a sua tranquilidade, ao momento de saúde. Enquanto está com saúde, está tudo tranquilo. Se não estiver, não está. Muitas pessoas condicionam a paz a uma religião, como se a religião pudesse trazer paz. As pessoas condicionam a paz a uma vida social. Se ela se socializa com as pessoas, ela consegue ter paz. Se ela não socializa, ela não tem. Então as pessoas condicionam, e isso é encontrado no mundo. Nós sabemos daqueles que buscam paz nas drogas, na bebida alcoólica, né? No alcoolismo, e etc. Há vários exemplos de formas que as pessoas buscam, né? Formas para ter paz neste mundo. Essa é a paz que o mundo oferece. Ela é diferente da paz que Cristo oferece. Como ele mesmo disse, ele diz claramente: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não é uma paz igual à do mundo. Diferente. Que paz é essa? Que paz é essa que Cristo dá? Bom, nós podemos ver alguns pontos, né? A paz que Cristo dá é a paz, primeiramente, a paz com Deus. A paz com Deus, ela só é possível pela fé que temos em Cristo. A fé que Cristo morreu pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados. Aí nós passamos a ter
paz com Deus. E essa paz é uma paz eterna, ela não muda. Vamos ler uma passagem que testifica isso, né? Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo e temos paz com Deus. Essa paz só é possível através de Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Por que passamos a ter paz com Deus pela fé em Jesus Cristo? Porque nós somos inimigos, éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos em rebeldia para com Deus. Todo aquele que não crê em Cristo, como as Escrituras mostram, todo aquele que não crê em Cristo, ele continua em guerra com Deus. Então, essa é a primeira paz. A paz com Deus. Essa é a paz que Jesus está dando aqui, a paz com Deus. O segundo ponto da paz que Jesus oferece é a paz de Deus. Essa paz de Deus, ela é condicionada à primeira paz. Só é possível ter a paz de Deus quando nós temos paz com Deus. E essa paz de Deus, irmãos, pode até parecer contraditório, né? Essa paz de Deus que Ele nos dá, nós precisamos batalhar por ela. Ela não acontece assim automaticamente. Nós precisamos exercitar a nossa fé, crescer na fé. Nós podemos entender isso na própria vida do ministério de Jesus Cristo. Nós vimos em algumas passagens que Jesus, ele perturbava-se. Primeiro episódio, nós vimos lá, Jesus perturbou-se na morte de Lázaro, aquelas pessoas chorando ali. Jesus ficou perturbado, perturbou-se seu espírito. Nós vimos também isso acontecer quando Jesus vê chegada a sua hora, né? Quando aqueles gregos, gentios começam a buscá-lo, Jesus anuncia aos discípulos que é chegada a sua hora. E ele estava perturbado por aquilo. Que hora era essa? A hora da sua morte. Jesus sabia muito bem que estava chegando a hora que ele iria morrer. Deveria ser crucificado. E isso perturbou. Nós também vimos isso quando Jesus declara quem o trairia. Irmãos, nós percebemos o quê? Que a paz que nós devemos ter, como Jesus teve, não é uma paz onde você fica indiferente para com os problemas ou você não tem problemas. Não é isso. A paz que Jesus diz não é a falta de problema. Porque Jesus estava tendo problemas. Lembrando, Jesus estava prestes a ser morto. Mas, no entanto, ele estava em paz, porque ele orava a Deus. E ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Então, nós temos paz quando nós sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. E quando nós oramos a Deus. Quando nós oramos a Deus, nós passamos a ter paz. Quando nós sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus, nós temos paz. A paz, ela é uma tranquilidade interior, algo interior que nós temos, porque confiamos unicamente em Deus. Não estamos sendo levados pela nossa ansiedade, porque confiamos que Deus, o Deus soberano, está no controle de todas as coisas. Jesus sabia muito bem para onde ele estava indo. Ele estava indo para a sua morte. Mas ele estava em paz porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Irmãos, por isso que não é fácil. Para nós termos paz, essa paz de Deus, nós precisamos nos esforçar. Precisamos conhecer melhor a Deus.
Irmãos, precisamos ter comunhão com Deus, né? Precisamos orar como Jesus orou. Um outro terceiro ponto, né, da paz é a paz com o próximo, paz com as outras pessoas. Nós devemos procurar ter paz uns com os outros. Há várias passagens, só que o meu esboço não ajuda. Essa paz que nós temos com as outras pessoas a Bíblia nos exorta a isso. Romanos capítulo 12, né? Vamos lá. Romanos 12. Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em Romanos 14, versículo 17 também, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, a paz e a alegria do Senhor é um fruto do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos estar mortificando a nossa carne e dando lugar ao Espírito Santo de Deus para que trabalhe em nós. Para que esses frutos apareçam em nossas vidas, a alegria, a qual nós podemos ter em Cristo, essa verdadeira paz que nós só temos em Cristo. Isso tudo, essas duas coisas são fruto do Espírito Santo e nós podemos usufruir. Por isso que Jesus exorta, irmãos, não é algo que acontece automaticamente. Por isso que ele dá aqui uma exortação, um comando, vamos dizer assim, àqueles discípulos. No final do versículo 22, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É necessário nós nos esforçarmos para fazer a vontade do Senhor. E nós teremos paz. Não a paz que o mundo oferece. Nós também podemos ter paz pelas nossas orações. Quando nós oramos ao Senhor e entregamos a Ele toda a nossa ansiedade, nós experimentamos a paz de Deus. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós podemos desfrutar da paz de Deus quando nós oramos e entregamos toda a nossa ansiedade, tudo que tira a nossa tranquilidade ao Senhor. Então nós experimentaremos deste amor do Senhor, experimentaremos dessa paz. Jesus continua dizendo àqueles discípulos, voltando ao nosso texto, João capítulo 14, versículo 28, Jesus disse a eles:
que nós podemos ter paz porque ele voltará para o Pai. Por que aqueles discípulos deveriam ter paz em Jesus voltar para o Pai? Jesus voltar para o céu, de onde ele veio. Por que eles teriam paz? Jesus explica aqui no versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis que eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Bom, esse é um versículo com algumas controvérsias, né? Algumas doutrinas até falsas, algumas heresias que são tiradas aqui desse versículo. Mas o que nós entendemos e o que entra em conformidade com todo o resto da Bíblia, né? Com toda a Escritura, quando Jesus fala que ouviste que vos diz que vou e venho para vós, esse vou nós entendemos como Jesus voltando de onde ele veio. Ele vai para o Pai. Tá? Como ele mesmo diz no versículo 3 do capítulo 14, né? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está falando a mesma coisa, que ele voltaria para Deus. Ele voltaria para o lugar de onde ele veio. E que ele ia preparar lugar, preparar morada para todos nós, para todos os seus servos. É sobre isso que Jesus está falando. A sua morte estava chegando, onde ele se ofereceria como sacrifício pelos nossos pecados e ele voltaria para Deus. Então, eu vou. Mas ele diz aqui, ainda na continuidade do versículo, e venho para vós. Esse venho para vós, como nós podemos ver no texto aqui, nós podemos entender de três formas. E as três formas não estariam erradas, porque Jesus diz claramente isso. A primeira forma seria a sua segunda vinda. Se Jesus volta para Deus e ele vem pessoalmente, essa é a sua segunda vinda. Quando ele, no fim dos tempos, quando ele reinará eternamente de forma plena, essa é a segunda vinda. Como ele se refere na sua ida, no versículo 3, nós acabamos de ler, ele poderia estar se referindo à sua volta como sendo essa volta, a sua segunda vinda. Jesus poderia estar se referindo não à sua vinda especificamente, mas à vinda do Espírito Santo, como ele fala aqui no versículo 18. Vamos ler aqui no versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. De quem especificamente Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo do Espírito Santo. Se nós lermos o versículo anterior, Jesus está falando assim, o Espírito de verdade que o mundo não pode ver, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está fazendo a promessa do Espírito Santo, está dizendo àqueles discípulos que não os deixariam órfãos. Eles não ficariam sozinhos, porque o Espírito Santo viria e estaria com eles. O outro entendimento seria a vinda de Jesus aos discípulos na sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele voltou aos discípulos e andou com ele e ficou com eles ali aproximadamente 40 dias. Essa poderia ser a referência à sua vida, que Jesus está se referindo aqui. Venho para vós. Até aqui está tranquilo, mas aí Jesus fala assim, se me amasseis, certamente exultarias por eu dizer a vocês, né? Certamente exultarias porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior que ele. Jesus não está dizendo aqui que os discípulos não o amavam.
Não é bem isso. Você pode amar alguém e, de repente, se comportar de uma forma tão egoísta que demonstra que não ama, sabia? Não sei se você já fez isso ou se você já viu alguém fazer isso. A pessoa faz altas declarações para você e, de repente, ela se comporta de uma forma como se não te amasse. Pelo contrário, às vezes, demonstra como se odiasse. Jesus está dizendo àqueles discípulos, Jesus está exortando eles aqui, porque eles estavam, irmãos, focados em si mesmos. Estavam preocupados com as circunstâncias. E eu digo que é compreensível isso. As circunstâncias muitas vezes nos levam a não raciocinar, a não pensar. As circunstâncias às vezes nos levam a tomar atitudes erradas. E Jesus estava exortando aqueles discípulos de que eles estavam com o foco errado, pensando nas coisas erradas, se comportando como se eles não amassem. Aí Jesus disse como que eles deveriam, né, se comportar. Eles deveriam se alegrar com o que Jesus estava dizendo a eles. E aí Jesus disse o que a eles? Jesus disse assim, ó, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que ele. Ó, vou para meu Pai, nós já conversamos, né? Já falamos, Jesus vem falando sobre isso em várias outras passagens, e aqui novamente ele fala. Só que aqui Jesus fala assim, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Sabe qual é o problema dessa passagem? É a má interpretação. Algumas pessoas pegam essa passagem para dizer que Jesus não é Deus. E levanta-se uma heresia dizendo que Jesus não é Deus. E essa interpretação, usando esse versículo, só porque Jesus disse que meu Pai é maior do que eu, dizer que Jesus não é Deus é uma heresia, por quê? Porque não se encaixa, tal interpretação não se encaixa a todo o resto das Escrituras. O próprio Evangelho de João, ele começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? A quem ele estava se referindo? Jesus. Todas as coisas existem por causa dele, por meio dele. Sem ele, nada existiria. E todo o resto. Jesus, por muitas vezes, os fariseus, aqueles que perseguiam Jesus, o exortava por ele se colocar como Deus. E Jesus não os repreendia por causa disso. Pelo contrário, Jesus testificava aquilo que eles estavam dizendo dele. E que ele afirmava ser Deus. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Por que ele está falando que vou para o Pai? Porque meu Pai é maior do que ele. Porque Jesus tinha uma glória idêntica à do Pai quando ele estava com o Pai. Quando Jesus estava no céu, ele tinha a mesma glória que o Pai. Só que quando ele desceu, ele abriu mão disso. Tomou essa nossa forma humana e foi obediente como servo e obediente até a morte. Morte de cruz. Para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados por Deus. Por isso Jesus está falando que o Pai era maior do que ele voltaria para o Pai, voltaria para a destra de Deus, para de onde ele veio. Vamos ler Filipenses, que fala sobre isso, né? Filipenses capítulo 2. Versículos 5 a 11. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha, veja, Paulo está falando de Cristo. O mesmo sentimento que havia em Cristo, ele está exortando aqueles irmãos de Filipe a ter. E esse Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Percebe por que Jesus estava se referindo que Deus era maior, que o Pai era maior? E que aqueles discípulos deveriam se alegrar por Jesus voltar para o Pai? Porque ele, nesse momento, ele estaria à destra do Pai, teria a mesma glória que ele sempre teve. Se aqueles discípulos pudessem entender isso, eles deveriam se alegrar. Eles deveriam exultar. Mas eles não entendiam. Eles não entendiam por que Jesus ia morrer e por que ele ia voltar para Deus, para o Pai. Nós entendemos. Nós entendemos a necessidade de Jesus voltar para onde ele estava. Nós entendemos o porquê que ele veio para este mundo. E estas coisas devem nos trazer paz e alegria. Esse conhecimento de que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados e que Deus testificou. Deus falou assim, olha, está aprovada a sua obra, o que você fez está aprovado. E hoje Jesus está à destra de Deus. Hoje todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Então Jesus está dizendo isso para aqueles discípulos, se vocês entendessem, se vocês tirassem o foco de vocês mesmos, parassem de se preocupar com vocês e atentassem para o que eu estou dizendo, vocês se alegrariam quando eu disse a vocês que eu voltaria para Deus. Então, irmãos, nós devemos nos alegrar, nós devemos estar em paz, porque Jesus voltou para Deus e está à destra de Deus e intercede por todos nós. Nós devemos nos alegrar porque Jesus está no controle de todas as coisas. Como ele mesmo disse, né? Ninguém tira a sua vida, mas ele mesmo a dá. No capítulo 10, versículo 18. Ninguém me tira de mim. Ele está se referindo à sua vida aqui, tá? Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por que estou falando sobre Jesus, Jesus soberano? Por causa do versículo 29. Jesus diz assim, eu vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Jesus estava no controle da sua morte. Diferente de que muitas pessoas pensam e até apregoam por aí, Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi um simples mártir. Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados, foi esse o motivo pelo qual ele veio. E a vida dele, ele mesmo deu. Não foi ninguém que tirou dele, mas ele mesmo deu. E ele estava dizendo essas coisas aos discípulos para que quando acontecesse, quando ele voltasse para o Pai, quando ele fosse oferecido como sacrifício, aqueles discípulos pudessem crer. Ele estava dizendo essas coisas para que hoje, quando as pessoas leem o Evangelho, falem assim, Jesus realmente veio para morrer pelos nossos pecados. Ele não veio para ser um mero homem, mas ele veio como sacrifício, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, nós podemos continuar lendo aqui o versículo, né? O versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus está se referindo que Satanás estava se aproximando, o príncipe deste mundo, ele está se referindo a Satanás. Né? Satanás, temporariamente, ele é o príncipe deste mundo.
Ele reina nas coisas deste mundo. Diferente do que as pessoas pensam, né? Mas Satanás é o príncipe deste mundo. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre refere a ele assim. Muitas vezes assim. O príncipe deste mundo, desse século. E Jesus está dizendo que ele está vindo. E nada tem em mim. Esse versículo deixa evidente, irmãos, que Satanás ele tinha um envolvimento na cruz de Cristo. Podemos dizer que ele estava articulando para que as coisas direcionassem para a morte de Cristo. Ele estava mexendo alguns pauzinhos entre os judeus para que Jesus morresse. Mas isso não estava no seu controle. Como Jesus mesmo diz, a sua vida ele mesmo a dá. Não é Satanás, não foi os judeus, não foi ninguém que tirou dele, foi ele que deu. Mas Satanás estava se aproximando nas suas artimanhas. É essa referência que Jesus está se referindo aqui. Mas ele não tinha nada contra Jesus, né? Quando ele fala assim, nada tem em mim, ou seja, Satanás não tinha nada contra Jesus, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Não havia pecado pelo qual Satanás pudesse acusar Jesus. Ele não poderia levantar nenhuma acusação. É tanto que quando nós lemos sobre a crucificação, quando os julgamentos que houveram de Jesus, os falsos julgamentos que houveram, eles levantaram falsas acusações, porque não conseguiam acusações. Não conseguia ver pecado em Jesus. Assim como as pessoas, assim como Satanás, Jesus está se referindo. Jesus estava entregando a sua vida como sacrifício para morrer na cruz, como diz o versículo 31, para que o mundo saiba que ele ama o Pai e que faz a vontade do Pai, faz o que o Pai mandou. Versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Irmãos, a morte de Cristo, como ele estava dizendo àqueles discípulos, não é motivo de tristeza, mas de alegria e de paz. Quando nós ouvimos falar da morte de Cristo, nós devemos sempre nos alegrar. Por isso que ele deixou um memorial. E nesse memorial, diferente do que nós muitas das vezes fazemos, né, nós ficamos em reverência, mas às vezes muito sério. É um momento de festividade. É um momento onde nós devemos nos alegrar, porque nós estamos lembrando da morte de Cristo. E como ele exortou aqueles discípulos, a palavra continua nos exortando até os dias de hoje, de que nós devemos nos exultar em lembrar que Jesus voltou para o Pai, que ele morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra de Deus. E o conhecimento dessa verdade, irmãos, deve trazer paz para nós. É essa paz que Jesus dá. Não é a paz condicionada às coisas deste mundo, mas a paz condicionada a Cristo. De que eu tenho paz com Deus, de que eu posso ter a paz de Deus, de que eu posso ter paz com o meu próximo. Não só posso, mas devo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a isso. Que a paz de Deus esteja sempre em nós. E quando nós temos essa paz de Deus, significa que nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção.